You are currently the only person in this conference. Ei, tudo bem, gente? Bom dia. Prontos para o nosso segundo tempo? Deixa eu colocar aqui o slidezinho de vocês. Demora um pouquinho para carregar. Estava resolvendo uma outra coisa lá da escola. Só um segundinho. Olha só, hoje agora nós vamos discutir sobre crise de 29, beleza? Na nossa terceira aula nós vamos falar um pouquinho de New Deal e vamos fazer uma outra atividade. Por um acaso, alguém que está aqui agora não conseguiu entrar na nossa primeira aula, fale agora ou cale-se para sempre. Deixa eu achar a aulinha de vocês aqui, tá separadinho. Revolução Russa. Beleza. Tá salvando aqui, daqui a pouquinho aparece o slidezinho pra gente, tá bom? Deixa eu iniciar isso. Então, aí, se alguém não conseguiu estar naquela aula, perdeu o link, porque eu já fechei o formulário, a gente precisa conversar para tentar ver isso. Ok? Já tá terminando aí. Vamos esperar só um minutinho. E agora sim. Peraí, deixa eu ver aqui as mensagenzinhas de vocês, porque como o slide estava, eu não participei da primeira aula, Daphne. Rafaela, cheguei, não participei o Pedro, beleza. Então, gente, olha só, todas essas atividades, a de neocolonialismo, a de Primeira Guerra, de Revolução Russa que nós estamos fazendo, eu estou colocando como valor 10, porque depois fica mais fácil de converter. O Túlio, ele ficou de até hoje resolver como é que vai ficar a nota de vocês e que nós vamos aproveitar esses formulários. Eu acredito que pelo menos a nota da atividade diversificada vai sair desses simulados, desses formulários aí, tá bom? Então, assim, eu não sei precisar quanto que está valendo, mas semana que vem eu falo isso para vocês. A galerinha que perdeu aí a atividade, na nossa terceira aula, eu passo essa atividade junto da outra, abro o formulário para vocês durante uns minutinhos, mas aproveitem essa promoção, ela não vai ficar muito tempo assim não, tá? Eu preciso que vocês sempre estejam desde a primeira aula, eu sei que a gente está se acostumando ainda, porque não é justo com os outros coleguinhas, mas hoje tem promoção aí do dia, né? Aproveitar que o dia tá gostosinho, tá meio cinza, eu gosto assim. Então, vamos continuar aqui. Ah, coloquei o slide de Revolução Russa, mas não é esse. Espera aí. Só um minutinho. Deixa eu pegar o formulário que é de vocês, que é o de crise de 29. Espera só mais um segundinho, tá, gente? Eu botei o slide errado aí. Inclusive, eu já, eu já salvei esse slide para vocês no Google Drive e já vou colocar o link aqui para vocês já baixarem esse slide aí que eu vou colocando agora para a aula, tá bom? Só um minutinho e já vai rolar.
Vamos, slide. E olha só, eu já disponibilizei lá no meu canal do YouTube as aulas que eu dei para o ensino médio essa semana. E a de vocês vou tentar disponibilizar hoje à tarde, no máximo segunda-feira de manhã lá no canal. Eu vou pedir para colocar o link no Escola Web para vocês, tá bom? Porque a galera que perdeu, por exemplo, a primeira aula, pode dar uma observada e ver o que nós discutimos. Beleza? Vamos lá. Tá quase acabando aqui o formulário. Formulário não, é o slide. Vamos. Beleza, voltei. Não, olha só, como é que vai funcionar essa questão de gabarito aí para vocês? Peraí, deixa eu ver o que vocês escreveram por último, porque eu não vejo durante o processo de colocar. Você queria ir na piscina, mas não vai, tá muito frio. Nada disso, não vai pegar gripe. A piscina aqui de onde eu moro, aqui no condomínio, ela tá fechada desde o início da pandemia. Meu filho olha para lá e fica uma tristeza. O gabarito, ele vai junto das respostas. O que acontece? Depois que eu fechar o formulário de todo mundo, eu envio as notas, e aí junto das notas vão as questões certas, e aí vocês veem quais foram as erradas. De qualquer forma, as questões que vocês mais erraram, nós vamos voltar a discutir aqui na semana que vem, tá bom? Mas não existe um gabarito fixo, isso por quê? Cada formulário, cada aluno que abre um formulário, abre numa ordem diferente, tanto de questões quanto de respostas. Eu coloquei o formulário ali para ficar tudo embaralhado, porque assim eu acho que tem um pouco mais de crédito, né? Se um colega falar que uma questão, a resposta é a primeira, é a A, na realidade para outro colega não é a resposta, não é a A, é outra, entenderam? E nem a ordem das questões é a mesma. Vamos lá. Beleza, vocês estão bem animados aqui. Link do slidezinho de hoje, tá bom? Tentem abrir aí, ver se vai precisar de alguma autorização, né? Se tiver, vocês me falam. Lindos, nós vamos falar agora, show de bola, hein? Lucas acabou de falar que conseguiu lá, que deu. Então agora nós vamos começar a discutir um pouquinho sobre crise de 29, beleza? Não, olha só. São vários slides, porque tem crise de 29 e regimes totalitários, tudo nesse arquivo aí, tá bom? Então, quando a gente voltar às aulas, né, nós vamos ter que fazer alguns realinhamentos, nós temos que repensar todo o processo. Então, assim, eu acho que eu e a escola, né, nós não vamos metralhar vocês de provas, não. Inclusive, vocês já vão fazendo provas valendo nota a partir da semana que vem, tá? Para o processo ser diluído, para não ficar uma coisa que sobrecarregue vocês e a nós também, né, enquanto professores. Então, assim, quando voltar, nós vamos fazer alguns realinhamentos, nós vamos ter muita matéria para estudar fisicamente, muito exercício para corrigir, muita dúvida para tirar, mas podem ficar tranquilos que esse processo de avaliações aí de vocês não vai ficar tudo para o retorno, não. Nós já vamos começar a avaliá-los a partir da semana que vem, tá? Cada professor vai ter aí, né, um formatozinho aí de prova estabelecido pela escola, tá bom? Bem, então, tá aí o slidezinho, nós vamos começar a discutir sobre crise de 29, um tema muito fácil. Nós temos que lembrar que a crise de 29, ela foi uma crise de superprodução e de especulação. O que significa isso? Os norte-americanos, eles produziram muito mais do que eles vendiam,
produziam muito mais do que as pessoas consumiam, então aumentaram seus estoques. E a questão da especulação, o jogo nas bolsas de valores. As pessoas colocaram, né, todas as suas finanças, todos os seus recursos nas bolsas de valores. Quando as empresas nos Estados Unidos elas começaram a quebrar, né, nós tivemos um desespero, uma onda de pessoas vendendo ações, né, lei da oferta e da procura. Como aumentou muito o número de ações no mercado, essas ações foram caindo, 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 até a economia quebrar, até a economia ir à falência, beleza? Então, sim, vocês vão ter prova online, mas calma, né? Vocês vão receber uma circular da escola explicando como é que vai funcionar isso. A minha proposta para a escola, inclusive, é que fosse através de formulários, como esses que vocês já estão fazendo comigo, mas parece que a escola vai usar umas ferramentas que tem no portal do COC. Mas calma, não se desesperem, porque isso vai começar a semana que vem, de forma lenta e gradual, tá bom? Mas nós precisamos fechar a nota de vocês, o trimestre está acabando. O portal, eu também tenho um pouco de dificuldade, mas nós vamos aprender juntos. Vamos caminhando juntos, tá bom, gente? E é legal porque o portal é do COC, então dá para acompanhar pelo material de vocês. Nós vamos começar a resolver. Tem essas situações, mas calma, vamos esperar o problema. A internet caiu durante a prova, a escola vai fazer uma segunda chamada, a escola vai arrumar uma forma de resolver essa questão, tá bom? Não, é sem consulta. Eu vou acreditar que vocês não vão estar olhando nada aí na casinha de vocês. Mas não desespera ainda não. Vocês estão enchendo meu chat de perguntas. Para de perguntar, eu vou bloquear vocês. Então, voltando à crise de 29 aqui. Teste! Oi, voltei. Poxa, tá falando que a internet é pesada só porque eu sou gordo, né? Ó, vou levar isso para a nota final de vocês, seus bulineiros. Vocês estão me bulingando. Olha só, perdi até o fio da meada com essa piadinha de gordo aí de vocês que a internet pesou e por isso que deu problema. Mas vocês não estão vendo não, mas aqui no cantinho aqui, ó, tá escorrendo uma lágrima agora, tá parando aqui no meu bigode lindo. Voltando aqui, parem de ficar digitando no chat que eu fico olhando para ver se é dúvida da matéria. Voltando, então, os norte-americanos, eles foram os grandes vencedores da Primeira Guerra Mundial. Eles deixaram a posição de um dos maiores devedores do mundo para de maior credor, isso só durante a guerra. Beleza? Os norte-americanos deveriam fazer, assim, uma super festa todo ano, comemorando a Primeira Guerra Mundial. É triste falar comemorar uma guerra, né? Mas porque eles foram muito beneficiados com esse conflito. Os norte-americanos são hoje o que são por conta desse conflito. São uma potência por conta disso. Beleza? Como que eles fizeram isso? Nós temos que lembrar que durante a Primeira Guerra Mundial a Europa acabou se destruindo, né? Destruindo seus parques industriais, e aí a Europa passou a comprar dos Estados Unidos. Com isso, a economia norte-americana, ó, cresceu pra caramba, beleza? Os norte-americanos vendiam para os dois lados da guerra, para a Tríplice Entente e para a Tríplice Aliança, beleza? Toma uma tossidinha aí para vocês. Olha só, voltando aqui. E como que foi esse contexto, então, de superprodução e de especulação? Nós temos que lembrar que a década de 20, né, foi a década dos Estados Unidos, onde eles criaram, né, um estilo de vida norte-americano. E esse estilo de vida foi pautado em algumas coisinhas. Por exemplo, os norte-americanos, eles estabeleceram... Obrigado, Nicole. Né, e ela fala tudo em caixa alta e dá a ideia de que ela está gritando, inclusive. Olha só, voltando aqui, os norte-americanos, eles estabeleceram um monte de padrões. Por exemplo, a nova moda. O que foi essa nova moda? Né? A moda, até 1920, ela era
eu botar aqui o que foi solicitado, rapidinho. A nova moda, então, ela vinha, né, da Europa, agora passou a ser feita pelos Estados Unidos. Os homens usando ternos não, né, fraques e cartolas, e as mulheres usando uma roupa um pouquinho mais ousada, mostrando uma partezinha da canela, beleza? Então, nós tivemos o início aí de uma evolução da roupa feminina, tá bom? Uma outra situação que nós temos que observar é que também nós tivemos a criação, né, de um novo estilo de música, o jazz, beleza? Assim como a questão do cinema. O cinema de Hollywood ele começou a ser construído aí nesse período para tentar moldar a população. Então os artistas, né, eles criavam essa sociedade. As pessoas queriam se vestir como artista, agir como artista, como ator, como atriz, e isso, né, acabou favorecendo essa construção de uma sociedade consumista, beleza? A sociedade norte-americana, então, seria essa sociedade ligada ao consumismo, beleza? Até hoje eles são muito ligados nesse consumismo. Uma outra prática dessa fase também foi, né, a questão da lei seca. A lei seca ela foi estabelecida nesse período, né, pós Primeira Guerra Mundial, numa tentativa. Espera só um minutinho. É água, tá? Numa tentativa de moralizar a população estadunidense, beleza? Tá muito cedo, tá bom? É água mesmo. Bem, então, numa tentativa de moralizar a população estadunidense, ok? Então, proibiu-se totalmente o consumo, a produção, a distribuição de álcool nos Estados Unidos. Foi, inclusive, o período que surgiram os gangsters, como o Al Capone, o mais famosinho aí entre estes, que vendia álcool de forma clandestina, tá bom? Prosseguindo nessa construção aí da sociedade, nesse nosso revisional aqui, oi, Nicole, fala. Ai, gente, vocês estão discutindo o que a gente está tomando agora durante a aula. É... Que coisa. A Nicole falou, professor, eu estou esperando a pergunta. Ah, não, Skol não gosto. Bem, a Nicole não perguntou nada, vamos tocar a matéria. Bem, voltando aqui, como que foi construída então essa crise, essa superprodução nos Estados Unidos? Nós tivemos o problema de superprodução tanto no campo quanto na cidade, beleza? Como assim no campo e na cidade? Como que funcionou a superprodução no campo? No campo nós tivemos um processo de mecanização, beleza? Esse processo de mecanização fez com que se necessitasse de menos mão de obra, isso provocou um êxodo rural, as pessoas começaram a deixar o campo e ir para a cidade. Essa mecanização aumentou a produtividade no mesmo período que o consumo estava reduzindo. Então, houve um aumento da produtividade e um aumento do consumo. Essa diferença, superprodução, beleza? E aí nós tivemos um problema, porque como o consumo reduziu e a produtividade aumentou, o valor desses produtos, eles acabaram caindo, e aí nós tivemos a situação, né, de muitos fazendeiros não conseguirem pagar essas ferramentas, esses tratores, essa mecanização, e aí indo à falência. Então, superprodução no campo. Isso mesmo, Nicole. Existem várias situações, vários textos, vários documentários falando sobre isso, né? Então, assim, o governo norte-americano ele tentou moralizar a população, né? Eles acreditavam que o consumo de bebidas fazia com que as pessoas cometessem atos falhos, coisas que não condiziam com a sociedade, né, que eles queriam construir, o Partido Republicano. E então eles foram e proibiram, mas isso só aumentou o consumo, beleza? O consumo de álcool aumentou muito durante esse período, justamente por conta dessa proibição.
E aí a questão, né, do contrabando, do tráfico desses produtos, acabou criando uma sociedade paralela, vamos dizer assim, né, com vários gangsters disputando várias áreas para consumo não, né, para distribuição de bebida alcoólica. Bem, então, no campo nós tivemos a superprodução e na cidade também. Como que ocorreu na cidade? Na cidade, nós tivemos uma automatização da produção. O que foi uma automatização da produção? A produção já era mecanizada, ela foi melhorada, precisando de menos mão de obra, aumentando o desemprego. Então, nós tínhamos nas cidades uma quantidade de desempregados muito grande, o que acabou aumentando a disparidade social, a distância entre ricos e pobres na sociedade norte-americana, ela se intensificou muito nessa década de 20. Os ricos mais ricos e os pobres numa situação de miséria profunda, beleza? E isso foi prejudicial à economia norte-americana, tá bom? Valeu, Felipe, vai lá. Eu também tenho que estender uma roupa daqui a pouquinho. Então, nós tivemos aí, né, uma situação bem complicada, porque, né, o mercado interno norte-americano, ele se reduziu muito, beleza? Então, os norte-americanos, eles não conseguiam vender para a Europa, conseguiam, mas vendiam menos porque a Europa foi se reconstruindo pós Primeira Guerra Mundial. Internamente, as pessoas cada vez mais pobres consumindo menos. Com isso, a superprodução só foi se elevando, beleza? E por que, né, vamos à nossa dúvida clássica, e por que o governo não fez nada? Por que os empresários não fizeram nada? Porque a filosofia econômica era a filosofia do liberalismo econômico, a não interferência do Estado na economia. Acreditava-se, como aconteceu até 1929, que a economia iria se autorregular, ela ia encontrar um meio, uma forma de resolver todo esse problema. Mas isso não aconteceu, né, em 1929, beleza? Então, o Estado acreditava que a economia ia se solucionar sozinha, isso não aconteceu, e aí a crise de 29 foi uma crise muito profunda. Beleza? A partir da crise de 29, o Estado começou a interferir um pouco na economia, sim. Hoje, por exemplo, nós temos o neoliberalismo. O Estado, ele interfere o mínimo possível, mas ele está interferindo na economia, beleza? Para evitar crises como a de 29. Aqui nós temos, né, essa questão da concentração de renda, da disparidade social, e uma imagem clássica que vocês vão ver em várias questões, né, que seria uma questão até interessante para a prova do IFES, que vocês vão tentar em breve, né? Acredito que deva modificar um pouquinho a data da prova do IFES, mas ela deva acontecer, que é essa imagem aí. Você tem a imagem de uma propaganda nos Estados Unidos, de uma família feliz, uma família de classe média alta no seu automóvel, e embaixo aqui é uma fila de desempregados esperando a distribuição de batatas. Então, essa imagem, ela demonstra muito os norte-americanos desse período, a disparidade social. Poucos com muita riqueza e muitos numa pobreza extrema. Seria mais ou menos essa ideia aí, a fila dos R$ 600, tá bom? Uma quantidade muito grande de pessoas desesperadas, né, durante um processo de crise, né? A nossa crise é um pouquinho diferente, mas dá para fazer uma questão muito legal, né, sobre crise de 29, New Deal e o nosso processo aí de crise econômica por conta da pandemia. Beleza? O pessoal do IFES poderia estar atento a isso e fazer uma questão muito interessante, valorizando, inclusive, o conhecimento de história de vocês. Vários materiais, essa imagem é clássica, né? A Nicole falou aqui sobre a questão de uma amiga, né, que mandou essa imagem é clássica. Questões, materiais, tudo. Eu entendi, Nicole. Tudo tem essa imagem, tá bom? Ela mostra muito essa disparidade. Tá desculpada, se preocupa não. E isso sobre a crise de 29, Pedro. Aqui, ó, alguns colegas na outra aula do outro nono tiveram dificuldade um pouquinho para entender esse gráfico lá na minha videoaula. Vamos voltar a ele, tá bom? O que esse gráfico mostra? Esse gráfico está mostrando o primeiro aqui, né, que eu estou passando o mouse aqui, a Bolsa de Valores, e o segundo aqui, a produção industrial. Olha só, a Bolsa de Valores de Nova York, ela veio crescendo.
as ações subindo, subindo, subindo. Isso aqui, ó, é crescimento da economia, você ficando mais rico. Aí chegou em 29, as fábricas começaram a fechar. Aí você foi lá e tentou vender sua ação e não conseguiu. Aí as ações foram caindo, 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 ó, a crise, ó, caindo, caindo, a crise, a crise, a crise, ó, e a gente chega no ano de 33, numa situação onde as ações estavam muito mais baixas do que em 25. Então as pessoas perderam dinheiro, beleza? Então, a situação da crise na Bolsa de Valores de Nova York, ela começou aqui em 29. Em 29 nós tivemos o auge, o momento mais importante do desenvolvimento dessa bolsa. E logo depois uma crise muito forte, dia 24 de outubro de 1929, a Quinta-feira Negra. Beleza? Felipe não está no seu normal, e vocês achando que eu que não estou tomando água, né? E na outra imagem aqui, no outro gráfico, nós temos a produção industrial. Ó, as fábricas até 1929 produziam muito. Aí elas foram lá e quebraram. Aí a produção industrial só foi caindo. Ó. Chega no ano de 32, a produção industrial norte-americana caiu muito, muito, muito. E aí depois ela volta a retomar, ela volta a crescer. O que, que foi esse crescimento aqui? O New Deal, que nós vamos discutir daqui a pouquinho na nossa próxima aula, beleza? Então, né, nós tivemos aqui nesse primeiro gráfico o crescimento da Bolsa de Valores, depois de sua queda, com a crise de 29, e aqui a queda também por conta da crise de 29 da produção industrial e a sua retomada por conta do New Deal. Aqui nós temos algumas imagens, né, das pessoas nas ruas desesperadas, né, com a crise de 29. Vamos falar aqui de algumas consequências dessa crise, né, milhares de falências, tá? Empresas, bancos, fazendeiros, todos indo à falência, aumentando muito o desemprego, a miséria, a fome, as pessoas desesperadas. Imagina, você juntou dinheiro a sua vida toda para a sua aposentadoria e perdeu tudo numa bolsa de valores. Suicídio, beleza? Os suicídios aumentaram muito durante a crise de 1929. E as pessoas disputavam os prédios mais altos para se jogarem durante esse momento aí de desespero. Era muito comum as pessoas andarem nas ruas nos Estados Unidos olhando para cima para ver se ninguém caía por cima aí durante esse momento aí de muito desespero por conta da crise. E aí vale a pena fazer um IPC, né, um importante pra caramba, que seria o seguinte: a União Soviética, ela não sofreu tanto com a crise de 29. A crise de 29 foi uma crise do capitalismo que afetou um monte de lugares. O Brasil foi afetado na sua produção cafeeira, que provocou a Revolução de 1930. A União Soviética não sofreu tanto assim. Por quê? Porque, né, a União Soviética ela era socialista, por isso ela não sofreu tanto com a crise do capitalismo. Sofreu, mas não sofreu tanto, beleza? Ela sofreu menos por não ser capitalista, tá bom? Tem um filme do Chaplin, o Chaplin é um clássico, né? Tanto você falando de Revolução Industrial, falando de crise de 29, falando de regimes totalitários, né? O Chaplin ele tem algumas críticas bem interessantes, tanto que ele foi taxado, né, durante a Guerra Fria de comunista nos Estados Unidos. Ele foi perseguido pelo macartismo e teve que se exilar, tá? O Chaplin tem alguns filmes muito bons. Vale a pena aproveitar essa pandemia e assistir uns filminhos do Chaplin aí, beleza, galera? Continuando aqui, então, ó, nós temos aqui as imagens, né, das pessoas distribuindo sopa. Vocês falaram de sopa aí agora no chat, né? Houve uma distribuição de sopa aqui durante a guerra não, a crise, perdão, né? Algumas imagens. Aqui falando sobre o Brasil, né? Getúlio Vargas chegou no poder por conta de um efeito da crise de 29, a crise cafeira e a quebra da política do café com leite. Nós vamos discutir isso semana que vem, acredito eu, né? E aqui já começando a falar do Roosevelt, né? Do New Deal, assunto que nós vamos falar na nossa próxima aula, beleza? Então, né, eu corri bastante para a gente conseguir fechar esse ponto. Na nossa próxima aula, nós vamos falar um pouquinho sobre New Deal e nós vamos fazer a nossa segunda atividade de hoje. Beleza, galera? Alguma dúvida?
Pode sim, Pedro, desde que o vídeo seja sobre história, não venha com um X antes. Eu vou abrir aqui o link para eu assistir também daqui a pouquinho. Tá abrindo lá para mim. A internet está muito ruim. Eu acredito que é de vocês também, né? Eu estou tentando jogar já as aulas para o YouTube, está demorando bastante. Mas então tá, galera. Obrigado. Vou fechar aqui por enquanto a aula. Então, na nossa terceira aula, nós vamos fazer mais uma atividade. A galera que perdeu a atividade da primeira aula, vão colocar o link também para fazer, tá bom? Até mais. Tchau, tchau. Valeu.